Olá! E é isso, bem-vindos todos à nossa live de hoje. Eu tenho o prazer de fazer essa live com o Gustavo Simen, que é um empresário no ramo da alimentação saudável, né? Eu acho que daqui a pouco ele se apresenta direitinho para vocês conhecerem a trajetória dele e tudo mais. Mas eu achei bacana a gente fazer essa live, né? Essa transmissão ao vivo, tanto no Zoom quanto no Instagram, para os nossos públicos nos conhecerem simultaneamente. Isso é muito bacana, né? Então, oi, Gustavo. Oi, tudo bem? Como é que vai, Karina? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? E vocês, Ótimo. pessoal? O pessoal tá ouvindo bem aí? Tudo certo? Instagram, Zoom? Pode falar no bate-papo, tá, pessoal? Aqui no Zoom a gente tem um bate-papo, que é uma coluna que fica ali do lado direito. O pessoal aqui do Instagram também manda mensagenzinha dizendo que tá ouvindo, que tá tudo certo aí, pra gente conseguir se ouvir bem. Ótimo. Acho que o pessoal está dando um joinha aí que está ouvindo. Ótimo, maravilha. Então vamos lá, vamos começar. Bom, obrigado por topar esse bate-papo, né, Karina? Obrigada a você pelo convite. E a ideia desse bate-papo é, na verdade, eu vou fazer perguntas e a Karina vai responder as perguntas. Antes disso, eu acho que seria legal, como a gente está a live através do Instagram, do Gloops, então a gente tem um público que acompanha Gloops, que já deve me conhecer, mais ou menos, outros mais, outros menos, mas eu acredito que poucas pessoas devam conhecer a Karina, ou algumas só conheçam. Então seria legal se a Karina pudesse se apresentar primeiro, e depois eu me apresento também para o pessoal que segue a Karina. Você conta um pouquinho para a gente quem é você, de onde é que você surgiu, o que você fez até hoje. Fala aí. Vou começar então falando um pouquinho de mim, né? Quem ainda não me conhece, pessoal aí do Instagram da Gloops. Eu sou a Karina Miller, eu sou chefe e nutricionista. Antes de ser nutricionista, eu era chefe, então cozinheira, chefe de cozinha. Trabalhei muitos anos na área de restaurantes e eventos, e na área de gastronomia como um todo, né? E aí, o que aconteceu? Eu me enveredei pela alimentação saudável, por vários motivos, mas principalmente pelo motivo pessoal da minha saúde. Eu trabalhava na época com eventos, então eu estava numa vida muito louca, qualidade de vida péssima, me alimentando mal e, obviamente, fiquei doente, né? Isso acho que todo mundo já sabe que não tem, é uma matemática básica. E aí eu decidi fazer nutrição para justamente poder conciliar a gastronomia, a alimentação gostosa, prazerosa, com a saúde, né, com a nutrição. Então, como continuar levando, né, prazer para as pessoas através do alimento, da comida, mas associado à saúde. Então, aí eu me formei em nutrição e desde então eu tenho trabalhado como consultora, como nutricionista, professora de cursos online, cursos físicos, né, pessoais, assim, presenciais, desculpa. Bom, e é isso, a minha missão acho que é essa, é levar cada vez mais informação boa, né, informação de qualidade e que as pessoas tenham mais acesso a informações para melhorarem a saúde através da alimentação. Então, com receitas, com dicas, com informações sobre alimentação e nutrição, e é por isso que eu estou aqui agora, né? Muito legal, e acho que é por isso que a gente se identificou, né, Karina? A gente já teve uns papos e o que eu achei muito legal da história da Karina é justamente essa ideia de você poder ter uma alimentação mais saudável, mas o prazer andar junto, a simplicidade, a facilidade andarem juntos. Exato. Você me falou também que você teve uma passagem lá pelo restaurante Mani, que acho que tem uma coincidência aí, porque a Padoca do Mani é cliente da Gloops, olha que legal. E eu não sei se na sua época já era, mas conta um pouquinho, você trabalhou no Mani, né?
Trabalhei no Mani, na época que eu ainda era cozinheira, né? E trabalhava em restaurante mesmo, como chefe, como cozinheira. Eu trabalhei no Mani, foi uma das escolas, né? Uma das cozinhas que eu trabalhei aqui em São Paulo, que é um restaurante bem conceituado, uma gastronomia maravilhosa. E não, ainda não tinha Gloops na minha época, é porque isso já tem um bom tempo. Ah, legal. Trabalhei lá, já deve ter pelo menos uns 8 anos, assim. A Gloops tem 8 anos. Olha, nós estamos fazendo 7 anos de história. Não um produto desse jeito aqui. Ele não tem 7 anos, ele tem, acho que vai fazer 3 anos agora só, 2 anos e pouquinho. Tá. E para vocês que seguem a Karina e que não me conhecem, eu sou fundador da Gloops. O que é a Gloops? É um suco natural com gás, um suco gaseificado, ou a gente tem uma outra forma de falar, que seria um refri saudável, né? E a minha história é a seguinte: eu comecei a minha vida profissional trabalhando em grandes multinacionais, sempre na área de marketing. Trabalhei por quase 25 anos, desde que eu saí da faculdade, fui para grandes empresas e trabalhei em indústria alimentícia de grande porte. E uma delas foi uma grande empresa de refrigerantes. E lá eu desenvolvi vários produtos e era o diretor de marketing. E um belo dia eu me deparei com uma pergunta da minha filha pequena, na época, né? Hoje ela tem 12 anos, a Nina, e que me perguntou: papai, o que você faz o dia inteiro, que você chega tarde em casa e tal. E eu expliquei para ela que eu vendia refrigerantes, que era isso que eu tinha que fazer, que eu tinha que... E aí comecei a gaguejar, né? Porque eu tinha que explicar que o meu trabalho era fazer as pessoas beberem mais refrigerantes, e principalmente os jovens e as crianças. E ela achou aquela história engraçadinha e foi dormir, mas eu não dormi aquela noite. Aquilo me fez pensar e repensar muito sobre propósito de vida. Eu estava com 42 anos na época. E aí eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa que tenha a ver com o que eu acredito. E eu amo produtos, eu amo alimentos, eu amo a indústria de alimentos. Por que não desenvolver uma bebida que pudesse fazer bem para as pessoas e que pudesse ser vendida para as crianças e que eu pudesse oferecer para minha filha, né? Porque eu tinha percebido que eu não tinha... acho que cortou um pouquinho. Eu percebi que eu nem tinha oferecido refrigerante para minha filha até aquele momento. Ela já estava com quase 2 anos. Então, o que aconteceu? Eu resolvi abrir a Gloops depois disso. Claro que demorou um tempão até tomar coragem para fazer esse movimento, né? Mas eu acabei, então, abrindo a Gloops em 2012 e são 7 anos, então, hoje em 2019. A Gloops hoje já está sendo distribuída pelo Brasil inteiro, tem nas redes de supermercado e muito em restaurantes, lojas de produtos naturais. E a ideia da Gloops foi trazer um produto que fosse o mais natural possível, muito parecido com o suco que você faz na sua casa, mas que tivesse o gás que os refrigerantes têm. E eu fui estudar sobre o gás e eu entendi, e aí você pode confirmar isso ou não, que eu entendi que o nosso corpo não absorve o gás. E pelo fato dele não absorver, a gente consegue expelir ele, a gente arrota ele, né? Então o gás, na verdade, não é um ingrediente que afeta a saúde. O grande problema dos refrigerantes é a absurda quantidade de açúcar que existe neles. Então, por princípio, o Gloops, todos os nossos sabores não têm açúcar. Exatamente. É por aí. Eu falei aqui açúcar e outras cocitas más, né? Não é só açúcar, enfim. Os conservantes. Mas que e legal, corantes parabéns. E os químicos, né? Eu acho que esse é um exemplo, né? Um exemplo de uma pessoa que se questionou em algum momento o que está fazendo, né? E eu sou desse time. Por que a gente está aqui? O que a gente está fazendo nesse mundo? Qual que vai ser o nosso legado nessa vida? E, bom, acho que ninguém está aqui para julgar ninguém, né? Estamos aqui nessa vida para
só evoluir, mas as pessoas que se questionam, elas, claro que elas vão procurar um caminho melhor, um caminho do bem. E, bom, eu super me enveredei por esse caminho também, né? Eu já expliquei aqui minha história, mas a ideia é essa, que a gente lute por um mundo mais saudável, que as pessoas... Porque é um caminho sem volta, né? As pessoas cada vez mais estão entendendo que a alimentação é o principal fator que pode nos levar a ter uma vida mais saudável. Então, é óbvio que o sono também colabora, o fator de estresse também é muito importante, tudo isso, a atividade física, mas tudo isso junto, a alimentação é o principal, é 70% do caminho. Então, tudo que a gente coloca para dentro da gente, né? É o fundamental. Eu queria aproveitar esse gancho. Controle. Eu queria aproveitar esse gancho e te perguntar o seguinte, Karina. Para aquela pessoa que tem uma preocupação com a sua alimentação, mas que sabe que poderia estar fazendo muito mais do que ela faz hoje, eu vou pensar assim na cliente, na consumidora típica de Gloops. Eu tenho uma grande amiga, Luciana Loureiro, ela é casada com o Mauro e eles são grandes consumidores de Gloops, têm 2 filhos, hoje já não mais estão adolescentes, já cresceram, mas é a típica mãe que quer dar um suco natural no lugar do refrigerante para os seus filhos e quer ter uma alimentação melhor. Mas não é uma pessoa radical, primeiro de conhecimento e nem de ser super radical na alimentação saudável. O que você sugere para quem quer dar os primeiros passos, quem quer começar realmente a dar um salto na qualidade da alimentação, pensando na saúde? Já que, hoje em dia, a gente tem muita informação, a gente é bombardeado por vários conceitos que muitas vezes mudam. Para vocês que são mais da área, talvez isso já fica mais claro, mas para quem está de fora, eu imagino que acaba sendo uma grande confusão o que faz bem, o que não faz bem. Então, qual que é a sua sugestão para quem quer começar e quer dar os primeiros passos? Perfeito. Ótima pergunta. Bom, colocando já em prática, começando a live efetivamente agora com o conteúdo que a gente vai passar para vocês hoje. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cozinhar. Não tem por onde, gente. Cozinhar. Olha que legal. Não existe alimentação saudável se você delega para a indústria, para restaurante, para delivery. Não existe. Isso não existe. Óbvio que existem opções melhores. Claro que existem opções menos prejudiciais, que se preocupam, que são orgânicos, que se preocupam com o tempero, mas são raríssimas exceções, tá? Então, vai comer na rua, o restaurante de todo dia, o quilo, sei lá, o que seja, o fast food, né? Você tem de A a Z. Mas, basicamente, o que a gente tem aí de oferta de alimento na rua é completamente cheio de sal, de sódio, de gordura, de conservante, de aromatizante, de corante, gordura saturada. O óleo que eles vão usar não é o melhor, não é azeite, porque é mais caro, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para primeira coisa, ter controle da nossa alimentação, da nossa saúde, é cozinhar, é ir para a cozinha. Cozinhar, você sabe o que você está preparando, você sabe o que você está colocando para dentro do teu corpo. Como é que você vai saber exatamente o que você está ingerindo se você abre um pacotinho e come? Um pacotinho que está lá, um monte de nome que você não sabe o que é, um monte de conservante, um monte de números e nomes esquisitos. Isso não é comida, né? Isso é substância. Muito legal isso, porque eu fiz um vídeo, comecei essa brincadeira de fazer os vídeos e explicar um pouquinho.
do que é GLUPS e por que a gente fez isso e tal. E quem quiser depois confere lá no Instagram do GLUPS, chama GLUPS Brasil. A gente falou um pouco exatamente sobre isso, né? Que a gente sugere que quanto mais você entender o que são os ingredientes da embalagem, mais seguro você vai estar. Quer dizer, sempre que você encontrar aqueles nominhos esquisitos que você não entende o que é, tenta evitar, né? Então é legal que você está falando isso, porque é o que a gente acredita também. É isso. Agora, já que eu vou ter que aprender a cozinhar, eu imagino que deva ter um monte de dicas aí de como começar, porque hoje em dia, se eu pensar de novo nessa minha grande amiga Luciana, ela é uma super profissional, é advogada, trabalha 12 horas por dia, o marido é um outro super profissional, tem uma vida maluca, os filhos para cima e para baixo. Então, imagino que o desafio também não seja fácil para dar esse primeiro passo, né? Não. Mas, enfim, isso eu acredito que você deva ter, eu já te acompanho aí há algum tempo, eu sei que você tem várias dicas sobre isso também. Eu queria fazer uma outra pergunta, então esse assunto eu acho que eu deixo para quem estiver interessado, continua seguindo a Karina e procura lá que ela já fala sobre isso, que eu achei bem legal a maneira que você coloca. Eu queria te perguntar aí que está... Será? O meu desconectou. Oi, voltou. Tá. Eu tinha desconectado. Vamos para a segunda pergunta. Estamos aqui. Então, eu queria fazer uma pergunta meio polêmica, até assim, arriscada para mim mesmo. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa polêmica dos naturais de fruta. Ótimo. Tem muita coisa sendo falada sobre isso. Eu já ouvi muitos profissionais super respeitados dizendo: para de beber suco natural, bebe água e nada mais. Quem está com sede, bebe água. Quem está com fome, come a fruta e acabou. Né? É claro que o nosso bom senso diz que isso faz sentido, mas a minha visão aí, comercializando um produto que é um suco e que é industrializado, e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, é a seguinte: principalmente crianças e jovens, que eles são hoje acostumados e bombardeados a beber um refrigerante, a beber um suco de baixíssimo índice nutricional e muito açúcar. Então, será que a gente precisa realmente ser tão radical e simplesmente tentar fazer as nossas crianças simplesmente beberem água e nada mais? Ou existe um meio do caminho aí, esse caminho de tentar oferecer uma alternativa saudável para o refrigerante, no nosso caso, e depois, sim, tentar incentivar quanto mais água, melhor, esse caminho aí mais possível, né? Tá. Bom, a minha pergunta é, fala um pouco sobre essa polêmica do suco. Sim, é uma ótima pergunta, adoro responder perguntas polêmicas. Essa pergunta sempre aparece nos meus cursos, sempre aparece, sempre, é assim, é unânime. E no consultório também, eu atendo como nutricionista clínica em São Paulo, então o pessoal também me pergunta: mas eu posso tomar suco? Porque às vezes eu coloco no plano nutricional do meu paciente. Coloco suco natural de fruta. Às vezes a pessoa está na rua, não se organizou para ter um lanche saudável, e aí? O que ela come? Para em qualquer boteco, em qualquer padaria, pede um suco de laranja, um suco de uma vitamina de frutas. É óbvio que um suco alimenta, gente. Assim, vamos lá, vamos do começo. Como você mesmo disse, as nossas crianças, o que hoje em dia a maioria das crianças estão acostumadas a beber, a tomar? Refrigerante ou sucos extremamente concentrados, caixinha, que tem muito mais açúcar do que qualquer outra fruta, ali passa longe. Qual que é o benefício da fruta? Vitaminas, fibras, minerais, fitoquímicos, nutrientes. Ou seja, se alguém aqui falar para mim que suco faz mal, eu vou ficar doida, eu fico doida, porque, gente, assim, aí vem a história do índice glicêmico, né? Que agora é o terror, e realmente a gente
gente tem que se preocupar sim com o índice glicêmico, tá? Isso é fato. Sou nutricionista, tenho que ser responsável, tenho que realmente alertar as pessoas. A gente consome muitos alimentos hoje em dia de altíssimo índice glicêmico. Mas aí é que tá. Explica. Vamos lá. Só explicar rapidamente o que é o índice. Sim. O índice glicêmico... Há 2 anos atrás eu não sabia. Para quem não é novo, né? Muito entendido, isso é uma coisa um pouco nova. Sim, vamos lá. Então, voltando, só para completar o raciocínio para todo mundo entender direitinho. Crianças, hoje em dia, se não bebem água, bebem suco concentrado ou refrigerante. Suco concentrado ou refrigerante, alta concentração de açúcar. Açúcar é um carboidrato simples. Carboidrato simples tem alto índice glicêmico. O que é alto índice glicêmico? Que vai ser absorvido rapidamente, vai entrar rapidamente na nossa corrente sanguínea, vai dar um pico de insulina no nosso organismo, nosso pâncreas vai ter que trabalhar muito para produzir muita insulina, para colocar essa glicose, esse açúcar todinho para dentro das células. Esse é o mecanismo que o nosso corpo faz incessantemente todas as vezes que a gente come. Mas você pode gerar um estresse para o seu organismo, fazendo com que ele tenha um pico de glicemia quando você consome um carboidrato simples, um açúcar, um pão branco, uma massa branca, uma sobremesa, qualquer coisa assim, né? Ou seja, uma alta concentração de açúcar ou de carboidrato simples. E aí você desregula, você produz muita insulina e você gera um desgaste para o seu organismo, um desgaste fisiológico. Isso, se você faz sucessivamente durante anos, você pode adquirir uma doença como diabetes. Tá? O diabetes é resultado do consumo de açúcar e carboidrato simples de forma descontrolada, né, a longo prazo. Pois bem, quando você dá um suco de frutas natural para a criança ou para qualquer outro ser humano, o que acontece? O suco de frutas, ele não é o açúcar adicionado, ele não tem, se você não adiciona açúcar, tá? Vamos deixar isso claro. Suco de fruta, ponto, sem açúcar adicionado. O que acontece? Ele tem fibras. As fibras diminuem o índice glicêmico porque elas lentificam a digestão. A digestão fica mais lenta. Aí você vai me dizer assim, tá, mas a gente coa o suco, então a gente tira as fibras. Tira, tem razão, mas não totalmente. Ainda tem um pouquinho de fibra, tá? E outra coisa, a gente, além dessa fibra, a gente tem muita vitamina. As frutas são os nossos principais fornecedores de vitaminas, de minerais, de fitonutrientes. Então, assim, não existe, para mim, falar que não se deve mais beber suco natural. É claro que eu não vou falar, tá, pode beber aí 1 litro de suco todos os dias que tá tudo certo. Não é isso. O negócio é você ter sempre um equilíbrio. É ter sempre o bom senso. Mas falar que suco de frutas faz mal, eu acho isso uma irresponsabilidade, porque na verdade não. O suco de frutas natural, ele tem sim nutrientes que fazem bem para a nossa saúde. Então, acho que essa é a minha posição. Legal, bom pra gente. Assim, na Globes a gente tem muito esse pensamento de que, na verdade, o nosso grande sonho é que as pessoas, principalmente crianças e jovens, substituam aquelas bebidas com nada de nutrientes e passem a beber outras alternativas. Tanto é que existe um filminho que eu fiz com as minhas filhas ensinando as pessoas a fazer glúteos em casa. E o glúteos feito em casa, obviamente, ele vai ter muito mais fibras do que o glúteos, esse aqui, industrializado, certo? Porque ali eu não consigo fazer aquela filtragem para ficar um suco tão levinho como é um processo industrial. Então, muita gente perguntou por que a gente estava ensinando a fazer o glúteos em casa, se eu tenho um suco que ele está pronto para beber. E a resposta foi porque a gente quer que as pessoas entendam a importância de você substituir bebidas com muito açúcar por aquilo feito em casa. Então, a gente acredita muito no conceito de fazer em casa, cozinhar em casa, começar a cozinhar. Mas a gente também acredita no equilíbrio. Você não vai 100% das vezes cozinhar em casa, você não vai 100% das vezes conseguir fazer o seu suco absolutamente natural, né?
principalmente com essa vida que a gente leva. Então, a gente acredita nesse equilíbrio. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre alimentação em geral, e não só o suco, não só a bebida. E aí eu queria te fazer mais uma pergunta, vou pegar minha colinha aqui. Bora lá. Como jornalista agora. E o que eu queria saber? Sobre o seguinte, eu acabei me envolvendo também em outras atividades. Hoje eu sou um distribuidor de uma linha de produtos de cozinha que buscam exatamente essa questão de você poder cozinhar de forma mais saudável. A marca chama-se Royal Prestige e lá a gente aprendeu uma coisa que eu já tinha aprendido na Gloops, que foi muito legal, e que eu também já falei um pouco no vídeo anterior que eu postei, mas que eu queria ouvir a sua opinião, que é sobre a temperatura dos alimentos. Existe uma temperatura ideal? Existe um conceito de que muito quente os alimentos acabam sendo destruídos? Como é que você poderia falar um pouquinho sobre isso e ensinar um pouco quais seriam as alternativas que as pessoas podem ter, já que elas vão ter que aprender a cozinhar, né? De tentar cozinhar com essa temperatura ideal. Tá, vamos lá. Temperatura é uma questão importantíssima, sim, na cocção, porque existem 3 fatores na hora que a gente está cozinhando, em relação à temperatura, né? A primeira é que existem muitas vitaminas que são hidrossolúveis. E aí eu vi que alguém aqui no Instagram perguntou sobre até quantas horas as vitaminas são conservadas no suco. E aí é a mesma resposta para as 2 perguntas, tá? Porque é o seguinte, essas vitaminas hidrossolúveis, o que acontece? Elas evaporam mais facilmente. Hidrossolúvel significa o quê? Que ela é solúvel em água. Quando a gente ferve em demasia ou aquece em demasia, a água evapora, então a vitamina evapora junto, tá? Ou quando você ferve o alimento por imersão na água, todos os nutrientes vão ficar dentro dessa água, tá certo? Então, a gente tem que sim controlar a temperatura, o tempo de cocção e essa questão da água, do exagero de usar água na hora de cozinhar. Então, são dicas importantíssimas. Evitem cozinhar alimentos por imersão dentro da água. Desta forma, a gente vai perder nutrientes, a gente vai perder vitaminas hidrossolúveis. O suco, no caso do suco também, a gente espreme um suco de laranja, por exemplo. A vitamina C que está presente no suco de laranja, ela é uma vitamina hidrossolúvel. Mas a gente não aquece o suco de laranja, tá certo? Então essa vitamina, ela pode ficar lá até 3 horas nesse suco. Mais do que 3 horas, muito provavelmente essa vitamina C já vai ter evaporado, já vai ter desnaturado, enfim, ela se perde realmente. Então não adianta nada você espremer um suco agora e tomar no dia seguinte. Adianta no sentido de que vai ter fibra e tal, mas a vitamina C em especial, ela não vai estar mais tão presente ali no suco. Então, qual que é a alternativa? Primeiro, cocções rápidas, né? Segundo, que é importante, óleo, gordura, né? Quando a gente submete um cozimento, uma cocção, com óleo ou qualquer outro tipo de gordura em alta temperatura, aí o risco para a saúde triplica, tá? Por quê? Porque eu tô rindo aqui, é que entrou na live a minha filhada Maria. Um beijo, Maria, desculpa te interromper. Imagina. Isso é novo para mim, então por isso que eu tô me divertindo também. Legal. Adoro quando parece um monte de coraçãozinho aqui. Aqui no Zoom não tem essa ferramenta dos coraçõezinhos, mas vocês podem me mandar mensagenzinhas aqui que eu vejo, tá? Bom, mas enfim, quando associa gordura, então, em alta temperatura, aí o perigo fica maior ainda. Por quê? Porque a gordura em alta temperatura, ela promove outras substâncias que são tóxicas, tá? Então, principalmente dependendo do tipo de gordura, mais ou menos, tá? Então, a gordura trans, por exemplo, ela é um resultado, por exemplo, uma gordura que muda a conformação molecular dela.
E isso é grave, porque daí o nosso organismo não reconhece aquilo como alimento e a gente não consegue digerir direito aquilo. Então, a gordura vai se acumulando no nosso organismo, no nosso aparelho digestório, nas nossas artérias, enfim, tem uma série de consequências que provocam um risco cardiovascular, de doenças cardiovasculares, tá? Além disso, quando a gente cozinha em demasia, a gente pode perder, além das vitaminas, outros nutrientes, né? A gente perde todo o suco, por exemplo, se a gente está cozinhando, seja um legume ou até mesmo uma proteína e tal, a gente perde todo aquele suco que está cheio de nutrientes, né? Então, é óbvio que quanto menos tempo ficar cozinhando, quanto menor, assim, existe uma temperatura ideal, tá? A temperatura para carnes, por exemplo, a gente tem que atingir um mínimo ali de 80 graus para matar micro-organismos. Quer dizer que o máximo é ruim, mas existe um mínimo também. Existe um mínimo, claro, porque senão a gente não mata os micro-organismos, né? Se aquela carne estiver contaminada, a gente corre o risco de também adquirir algum parasita, né? Algum protozoário, enfim, alguma doença, algum micro-organismo oportunista. Então, a temperatura, ela deve sim ser controlada, tá? Mas principalmente por esses fatores, pela gente perder nutrientes e por formar outros compostos químicos que podem ser prejudiciais para a nossa saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi que a Janete Kamrat, acho que é assim que fala, ela perguntou, ela disse, eu faço legumes no vapor. Isso é uma alternativa, então, já que você falou que mergulhar na água fervendo não seria legal, então, como a Janete faz, você recomenda fazer no vapor, por exemplo. Exatamente. Bom, os principais métodos de cocção para a gente conservar os nutrientes é vapor, porque a água não entra em contato, né, com o alimento, então a vitamina não é dissolvida na água, tá? Grelhado, que você usa pouquinha gordura, então lembra que eu falei da gordura? Grelhado e rápido, né? Foi. E cozidos. Então, cozidos com um pouquinho, algum líquido, né? Em que você vai consumir esse líquido. Então, sei lá, uma sopa, uma carne ensopada, ou enfim, qualquer alimento cozido com um pouquinho de líquido, mas que você consuma o líquido junto, né? E se você ferver muito, essa vitamina vai evaporar. Então, tem que colocar os legumes no final, por exemplo, da cocção. Muito legal. Só para quem está vendo ao vivo agora, a gente já está há meia hora nesse bate-papo super legal. Vocês que vieram pelo Instagram da Gloops, só para vocês entenderem do que a gente está falando aqui. A gente está batendo papo com a Karina Miller, que, bom, eu não conhecia, mas acho que a gente acabou virando amigos aí, entendendo que temos objetivos de vida muito parecidos, assim, de fazer as pessoas melhorarem a sua saúde através da alimentação. E eu estou, na verdade, fazendo uma série de perguntas e ela está nos ajudando a esclarecer um monte de dúvidas. E agora ela estava falando sobre a temperatura da cocção, principalmente com legumes e comida geral. E aí tem uma pergunta da Ana sobre não pode fazer branqueamento. O que é, primeiro de tudo, o que é branqueamento? Tá, vamos lá. Bom, branqueamento é você jogar o legume, né? Geralmente legume, a gente faz branqueamento com legumes, tá? Então, brócolis, couve-flor, cenoura, etc. A gente coloca, joga na água fervendo, ferve lá 30 segundos, aí escorre, retira da água, joga na água com gelo, tá? Isso é a técnica de branqueamento, que é uma ótima técnica para você adquirir textura e conservar a cor. Claro, obviamente que também conserva nutrientes, tá? Porque é uma cocção muito rápida. Lembra que eu falei de tempo? O problema é ficar fervendo durante muito tempo. Quanto mais tempo ferver, quanto mais tempo cozinhar, mais nutrientes você vai perder. Mas, de qualquer forma, você joga o alimento dentro da água e essa água vai embora. Você não vai consumir essa água que você jogou o brócolis, a cenoura, certo?
Então, você joga essa água fora e, de alguma forma, você sim perdeu nutrientes. Menos do que se você jogar lá o brócolis, esquecer lá e comer e não jogar no gelo, mas perde. Então, por isso que o vapor ainda é melhor. O vapor, você pode fazer a mesma coisa com o vapor. Você joga o brócolis na cestinha, em cima de uma panela com água fervendo embaixo. Também, aí vai um pouquinho mais de tempo, porque como não é por imersão, demora uns 3 minutinhos. Aí sim você joga esse legume no gelo, na água com gelo, tá? Para você parar a cocção. Então, parar de perder a cocção, parar do processo de cocção e adquirir mais textura, ele vai ficar crocante e também ter uma cor melhor, uma cor mais bonita. Você vai ter legumes mais bonitos e crocantes. Mas não pode jogar nessa água com gelo e deixar lá, tá? Porque senão a vitamina vai continuar se dissolvendo nessa água. Mesmo se ela não for quente, é água. Então, tá lá em conta. Lembra que a vitamina é hidrossolúvel. Claro que a temperatura acelera esse processo, essa reação química. Mas tem também a questão de ser solúvel em água. Então, jogou na água com gelo, você viu que esfriou, já escorre. E já coloca na geladeira ou congela, enfim, o que você for fazer. Legal. Vou aproveitar aqui e também pegar o gancho da Valéria. A Valéria fez uma pergunta sobre, voltando um pouco no assunto do suco. Qual o suco natural que devemos mandar de lanche para as crianças também? O suco de laranja natural, após 3 horas, perde as vitaminas? Qual que é o suco ideal para mandar para as crianças na escola? Tá, vamos lá. Bom, como eu disse, é melhor um suco natural, seja ele de que fruta for, do que qualquer outra alternativa artificial, em caixinha, refrigerante, etc. Tá? Agora, qual suco? Eu acho que o da fruta está na estação. Eu sempre penso assim, a fruta que está na estação ela vai estar mais gostosa, ela vai ter mais vitaminas, vai estar, né, na época, enfim. Agora, é isso, que nem eu falei, vai perder um pouco de nutrientes? Vai. Mas espera aí, você faz o suco de manhã, 7 da manhã, e a criança vai levar para a escola, e o lanche da manhã vai ser que horas? 9, 10? Ela ainda vai estar consumindo fibras, vitaminas, fitoquímicos, tá? Então, assim, eu acho que às vezes, eu acho legal, Gustavo, a gente falar um pouquinho também, que as pessoas se preocupam demais com o fato de que, vai perder nutriente, sendo que tomar um suco, minimamente, que ele seja, tudo bem, foi feito há 3 horas, mas ainda tem nutriente ali, é melhor do que mandar alguma coisa em pacotinho. É muito melhor. Entendi. Então, a gente precisa também pensar que o equilíbrio, o caminho do meio, e principalmente a falta de paranoia, é que é o ideal. Então, é óbvio que tem dicas nutricionais, e eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, né, nos meus e-mails, nos meus cursos. Então, assim, claro que a gente pode sempre melhorar, sempre ter estratégias melhores para ter o máximo de nutrientes possível, para aproveitar o máximo. O ideal é o quê? Um suco prensado a frio que você faz e toma ali mesmo. Isso é um must, tá? Ou um suco que você espremeu, tomou ali. É óbvio. Isso é óbvio. Mas o ótimo é inimigo do bom. Então, é melhor você fazer um suco, colocar numa garrafinha térmica, conservar em geladeira, numa lancheira térmica com gelinho, que baixa temperatura vai conservar por mais tempo esses nutrientes, e tomar, que vão ter outros nutrientes além daquela vitamina que evaporou 30%, 40%, 50%, você ainda vai ter 50% para aproveitar, né? Então é isso, é pensar também, beleza, mas entre um suco natural
e um iogurte, o que é melhor? O iogurte tem açúcar? O iogurte tem conservante? O iogurte tem amido modificado? O iogurte tem corante? Com certeza o suco, mesmo que ele tenha 50% a menos de vitamina. É isso, né? Legal. Bom, eu tenho um outro assunto que é uma curiosidade mesmo, e pelo que eu andei conversando com especialistas e tal, é um assunto que também... Vou botar o meu... Peraí que o Zoom, acho que eu saí do Zoom. Voltou. É um assunto que... para quem, como a gente falou no começo da nossa conversa, para quem quer começar a cozinhar em casa... Como você falou, né? Se você não está pensando em cozinhar, você não está levando a sério essa questão de melhorar a sua alimentação, a sua saúde pela alimentação. Aliás, só fazer um parênteses, cozinhar é uma delícia, né? Eu tenho cozinhado cada vez mais em casa e é um barato... né? Como isso é agregador, quer dizer, a família começa a participar. As minhas filhas hoje são super, super empolgadas. Quem tem filhos pode fazer isso, e não é um processo que você vai fazer uma vez. Você tem que começar e isso vai se transformar num hábito, né? Mas então, conversando com especialistas, uma pergunta que eu queria fazer é sobre a contaminação dos alimentos, né? Então, fala um pouco sobre isso. Que tipo de contaminação que existe? A gente sabe existem os agrotóxicos e tal, mas o que em geral a gente pode falar de contaminação e quais são as maneiras que a gente pode minimizar essa contaminação, se for possível? Tá, bora lá. Bom, contaminação. Já que a gente está falando então sobre não ter paranoia, vamos ter mais um pouquinho, né? Pessoal, é assim, infelizmente, estamos cercados por todos os lados, né? Ainda mais agora que teve mais liberação de agrotóxicos aí pelo nosso querido governo, enfim, nem vou entrar nesse mérito, mas temos mais agrotóxicos rolando aí, né? O Brasil é o campeão mundial no consumo de agrotóxicos, mais ou menos 5 quilos de agrotóxicos por ano que cada um de nós brasileiros consumimos. Então, com certeza, a maior fonte de contaminação por metais pesados. Mas existem também as contaminações por outros mecanismos, como, por exemplo, o uso de utensílios, né? Panelas de alumínio. Então, alumínio é um metal pesado, tóxico, e a gente usando panela de alumínio, a gente consequentemente está contaminando o alimento que a gente está consumindo, então a gente está consumindo metal pesado que é tóxico. Outras formas é plástico, né? Então, além de alumínio, plástico, tem fitalato, tem BPA, que são substâncias também químicas, né? E que são disruptores endócrinos. Isso significa que a gente vai mudar a conformação dos nossos hormônios, ou a gente vai mudar a produção hormonal do nosso corpo, e isso gera, enfim, acarreta em inúmeros problemas e riscos para a nossa saúde. Infelizmente, nossos peixes estão contaminados por mercúrio por conta oh meu Deus, como é que chama aquilo que eles fazem nos rios para tirar o minério? Esqueci o nome. Mineração. Gente, daqui a pouco vem. Usa mercúrio para mineração. Quando... Não, mas é bem... que eles ficam na beira do rio tentando tirar ouro, né? Prata. E aí jogam mercúrio para separar o ouro e a prata. Garimpo, tá? Então, o garimpo também faz com que nossos rios estejam contaminados por mercúrio e daí, consequentemente, o rio cai no mar, o mar, né? Tem peixe, a gente come peixe, então a gente acaba comendo mercúrio se a gente come peixe. Peixes grandes, principalmente, tá? Porque o grande come o pequenininho e aí vai concentrando cada vez mais. Então, peixes grandes, né? Atum, salmão. Infelizmente, os pequenininhos, tipo sardinha, é o melhor. Quanto menorzinho, menos contaminado por metal pesado, tá? Porque ainda é pequenininho, novinho e tal.
Bom, então, assim, estamos... o arroz, por exemplo, né, que é contaminado com arsênico, porque o arsênico também tem nos agrotóxicos, enfim, são muitos, muitos metais pesados. É chumbo, é alumínio, é arsênico, é cádmio, tem vários, tá? O que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, comprar orgânicos, sempre, né? Porque daí não vai ter agrotóxico. Segundo, escolher muito bem os nossos utensílios domésticos, sejam eles panelas, sejam eles recipientes onde a gente vai guardar, preferência que sejam de vidro, né? Evitar os plásticos, evitar principalmente alimentos e preparações quentes em recipientes plásticos, tá? Para não soltar. E o micro-ondas? Bom, micro-ondas daí já é uma outra questão. Não é que ele vai contaminar o alimento, mas ele vai mudar a conformação do alimento. Daí já tem a ver com a temperatura. Na sua opinião, eu devo eliminar a ideia do micro-ondas em casa? Dá para usar de vez em quando? Ou ele, pela sua opinião, ele não afeta? Porque tem muita gente que fala que não afeta nada e tem muita gente que fala que é para jogar no lixo amanhã cedo. Bom, eu, como já cheguei no... Eu sou do caminho do meio, tá? Sem radicalismos, nem 8, nem 80. Micro-ondas, que não afeta nada? Óbvio que afeta. Como é que você aquece um alimento, ou até às vezes cozinha um alimento por ondas, né? Que mudam a molécula do alimento, fazem ela se agitar, e você acha que não vai acontecer nada. Óbvio que altera alguma coisa, tá? Mas assim, eu acho que é mais prejudicial você ficar perto do micro-ondas enquanto ele está funcionando do que você comer o alimento que foi aquecido. Porque é emissão de onda diretamente para você, né? Então, assim, são dois fatores. Uma questão é você estar perto de micro-ondas enquanto ele está funcionando, o que é prejudicial, sim. Então, jamais fique com a carona na frente do micro-ondas assim enquanto está funcionando. Então, aí você tem mais um aparelho na sua casa que vai emitir onda, além de Wi-Fi, além de celular, além de, né, todos esses que a gente... Antenas, que estamos cercados por antenas, é mais uma coisa para emitir ondas aí para a gente. Mas também em relação ao alimento e à cocção dos alimentos, obviamente que tem consequências. Obviamente que se ele muda a estrutura molecular do alimento, é claro que a gente acaba perdendo também qualidade, inclusive de nutrientes, né? Então, é óbvio que é sempre melhor aquecer e cozinhar no fogo ou no forno, enfim, ou no vapor, ou, tá? Então, micro-ondas também não é o indicar. Agora, por exemplo, que eu recebo muito no meu consultório paciente. Karina, eu trabalho num lugar que não tem restaurante perto, bom, que é bem comum. Eu quero levar minha marmitinha para o trabalho, mas lá não tem fogão, só tem micro-ondas. Aí você fica naquela, né? A pessoa quer comer saudável, ela faz a comidinha, ela tem essa dedicação. Aí eu vou chegar para ela e falar assim: então come frio. Não vou fazer isso, gente, tá? E a gente tem que ter o equilíbrio, entendeu? Aí eu vou falar para ela: tá, tudo bem, nos dias que você vai para o trabalho, que você só tem essa opção, usa essa opção. Em casa, evita. Já que na sua casa você tem fogão, você tem panela, você tem como aquecer, em casa, pelo menos, você já faz de uma forma que seja o ideal, né? Então é isso, é o equilíbrio. É você achar saídas para você conseguir encaixar a alimentação saudável no seu dia a dia, porque senão fica um negócio tão complicado que as pessoas desistem, né? E daí você não pode complicar muito. Você tem que, na verdade, facilitar a vida das pessoas. E acho que esse que é o meu papel. Inclusive, aproveitar aqui para falar que é isso que eu ensino no meu curso online, né? Eu tenho um curso online que se chama Personal Diet Chef, que é um curso em que eu justamente tento facilitar a vida das pessoas para elas perderem o medo de ir para a cozinha, para elas terem o controle da alimentação delas,
para elas justamente assumirem a posição de controles daquilo que elas estão comendo, daquilo que elas estão consumindo, porque isso é o mais importante para quem quer cuidar da sua saúde. É você saber o que você está ingerindo, como você está preparando, de que forma você está consumindo esse alimento, se está contaminado, se não está, qual tempero você vai usar, qual você não vai. Então, são técnicas também culinárias e associado com as questões da nutrição, né, que eu dou várias dicas, como eu estou dando aqui agora para vocês, mas daí já é tudo junto, né, num curso bem completo, bem bacana. Muito legal. Deixa eu falar uma coisa. A gente já praticamente está fazendo 1 hora de bate-papo, que está uma delícia. E eu acho que é o seguinte, tem muita gente aqui fazendo um monte de pergunta que a gente não vai conseguir responder todas as respostas. Cadu Lemos aí, abraço. Muitas perguntas sobre panelas, materiais de panelas. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Eu e a Karina, a gente vai fazer um evento ao vivo no dia 12 de outubro. E a gente vai continuar essa conversa, só que vai ser uma conversa ao vivo para quem estiver interessado em ir. E aí a gente vai continuar falando sobre alimentação, sobre o que dá para fazer para quem nunca pensou em cozinhar, para quem nunca pensou em se alimentar de forma mais saudável, e para quem já é um ninja na história e quer simplesmente saber mais. Esse evento a gente vai aprender algumas técnicas, a Karina vai nos ensinar, quer dizer, um pouco desse curso dela, e ali a gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco, vai testar materiais, vai testar panelas, vai fazer sucos prensados a frio, vai aprender como é que se faz o Gloops na fábrica, como é que se faz o Gloops em casa, quer dizer, é uma continuação disso aqui. Então, quem tiver interesse aí, a gente vai se comunicar, né, com vocês, vai soltar aí informações mais para frente sobre como é que vai funcionar isso, tá? E também queria dizer que eu vou também continuar postando aqui alguns vídeos ensinando a fazer suco. Muita gente me pede para voltar a falar como é que faz o Gloops em casa. Isso vai rolar também, então aguardem que a gente vai continuar falando sobre isso. E, bom, queria agradecer a todo mundo, queria dar um beijo grande, um abraço, super obrigado pela sua paciência e por ter respondido com tanta calma e tanta clareza. Acho que era essa a ideia mesmo. E é isso, queria continuar esse papo por mais tempo, mas vai ter oportunidade. Vamos fazer mais, né? Obrigada a você pelo convite. Eu adoro mesmo fazer essas lives, porque é mais real, né? Apesar de ser virtual, é real. A gente está aqui ao vivo, não tem improvisação, não tem nada, então... E esse contato direto com as pessoas perguntando, né? Isso é muito bacana. Então, com certeza teremos outras oportunidades. Vamos fazer aí muitas lives, acho que cada vez mais, porque eu tô adorando essa história de fazer lives. E aproveitamos, já deixamos o convite, pessoal de São Paulo e região, dia 12 de outubro vai ter esse evento ao vivo. Quem se cadastrou no meu site, que é o www.carinamiller.com, vai receber por e-mail. Tudo eu mando por e-mail, tá, gente? Todos os cursos que eu dou, todos os conteúdos que eu preparo, e-books, receitas, vídeos, eu mando tudo pelo e-mail, mas tem que se cadastrar no meu site para receber o e-mail. Então vão lá no meu site, tem ali na minha biografia do Instagram, carinamiller.com, Carina com C, Miller com U e 2 L's, não tem erro. Cadastrem-se que aí vocês vão receber tudinho por e-mail, inclusive o convite para esse evento ao vivo no dia 12 de outubro. Obrigada. Maravilha. A Ângela falou que é Dia das Crianças e Dia da Nossa Senhora. É isso aí. E é isso aí, olha que dia lindo, não é? Vai ser um dia abençoado. Obrigada a todos, então, gente. Tá bom. Um grande beijo para todo mundo. Valeu. Obrigada pela Tchau, Karina. Obrigado. Meus alunos, quem for meu aluno aí que estiver presente, obrigada. Amanhã tem live do nosso curso, hein, ao vivo. Não esqueçam, às 7 da noite. Valeu! Tchau. Tchau, tchau.